Boa tarde, começa agora mais uma edição do Gazeta Entrevista no Acre, 1h17. Eu vou até pedir para o Renan já parar com a musiquinha, que eu quero ir direto para Brasília com Mariano Maciel. Mariano, boa tarde. Olá, boa tarde, então. Que novidades você tem aí para nos contar a respeito dos trabalhos da nossa bancada federal aí em Brasília? Tem alguma novidade? Então, antes, porém, foi confirmado amanhã na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, o depoimento espontâneo do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com relação a todo aquele episódio que envolve o ministro, com relação às escutas entre ele e os operadores da Lava Jato, e ele resolveu ir espontaneamente à CCJ antes de ser convocado, exatamente para evitar desgastes e a provável criação de uma comissão parlamentar de inquérito, como pretendem alguns, para investigar aquele diálogo entre ele e os procuradores. Mas você acha que o fato dele espontaneamente, para ser camarada com o seu raciocínio, o meu amigo Mariano, você acha que o fato dele ter ido sem ser convocado, isso distensiona menos a relação entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional? Eu acho que sim, até porque para um ministro que tem, inclusive, uma boa aceitação perante a população brasileira, ele ser convocado, isso não pegaria muito bem. E, consequentemente, ele sendo convocado, ele teria que enfrentar a oposição, que estaria mais acirrada. Ele, espontaneamente, ele deve contar com o apoio da base aliada lá no Senado Federal, dos parlamentares do bloco de apoio ao governo Bolsonaro, e eles acham que isso vai evitar um desgaste maior. Bom, em relação à nossa bancada, a presença do governador do estado, Gladson Cameli, e do vice, na agenda com o ministro Moro, o que você tem a nos dar de detalhes, Mariano? A bancada federal ontem, no final da tarde, tratou exclusivamente de segurança pública, primeiro com o ministro Sérgio Moro. Eles trataram sobre a ida de um helicóptero aí para o estado do Acre, mais precisamente para o Vale do Juruá. Esse helicóptero ele vai servir para a segurança pública e o atendimento à saúde no Juruá. Vale ressaltar que atualmente o Ministério da Justiça conta com 3 helicópteros. Esses helicópteros foram apreendidos pela Polícia Federal em operações contra o narcotráfico, e o Ministério da Justiça deve doar um desses helicópteros para o estado do Acre. Ontem foi feito os últimos detalhes, foi um acordo para que esse helicóptero vá para aí. E outro assunto também muito importante ainda... Rapidamente, Mariano, que o nosso tempo está quase acabando já, meu amigo. Tá, eles apresentaram o projeto de vídeo monitoramento fronteira do estado do Acre. O que eles trataram com o Moro, basicamente, foi o que trataram logo depois com o presidente Bolsonaro, então. Obrigado pela sua participação aqui no Gazeta Entrevista, Mariano. Espero contar com você em outras oportunidades. Obrigado. Tá certo, um grande abraço. Bom, aqui ao meu lado, no Gazeta Entrevista, eu vou falar a respeito de gestão pública. A gente falando aí a respeito dos possíveis investimentos na área de segurança. Isso tudo precisa de dinheiro. E a gestão desse dinheiro sempre precisa ser bem vigiada, bem fiscalizada. Ao meu lado aqui eu tenho Fábio Valgas, que é ouvidor adjunto da Controladoria Geral da União, e mais adiante José Maurício Batista do Prado, que é vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Fábio, esse projeto, o Abraçando o Controle Social, de que forma quem está nos assistindo
pode se sentir estimulado a participar desse projeto e de que forma isso pode acontecer? Que felicidade estar aqui com vocês, agradeço o convite e a oportunidade. Bem, o recurso público ele pertence e tem como destinatário final o cidadão. E o cidadão deve ter um papel ativo, deve ter um papel participativo, ele deve ser um agente participativo da gestão desses recursos. O Abraçando o Controle Social tem o objetivo de estimular esse controle social, essa participação da sociedade por intermédio da sociedade civil organizada, por intermédio da participação do cidadão nos destinos que envolvem os recursos públicos. Melhorar a minha escola, melhorar o meu posto de saúde é uma rédea que tem que estar nas mãos da população. Agora, a pessoa, para poder participar dessas discussões, Fábio, concretamente, ela precisa ser integrante de um outro grupo para poder fazer parte desse controle? De que forma, ou um cidadão, não, eu quero pessoalmente ir até a Controladoria Geral da União, me inscrevo lá, como é que funciona? Bem, sendo bem prático. Bem prático. Os modelos são variados, né? O modelo de participação ele normalmente acontece por intermédio de agrupamento de pessoas que têm um nível de representação. Por exemplo, a sociedade de amigos de um determinado bairro, de uma determinada região. Associação de moradores. Associação de moradores é outra possibilidade, por intermédio dos sindicatos. Conselhos de saúde. Conselhos de saúde, conselhos de educação, conselho do idoso. Mas também há a possibilidade do cidadão individualmente participar. Claro, isso tem que ser propiciado pelo poder público, essa participação. Um desses formatos é estar sempre presente na representação do Estado, do município, na Assembleia Legislativa, na Câmara, fazendo contato. Claro, havendo tempo para isso, é o melhor formato de representação. Maurício, e o Conselho de Contabilidade, de que forma que ele tem participado dessa agenda de controle e fiscalização? Nessa agenda nós temos um grupo que é o PVCC. Tá? PVCC? Projeto de voluntariado, que é onde a gente insere toda a sociedade, quem quiser participar voluntariamente, para fazer o controle social. É justamente fiscalizar as ações de governo, a aplicação do recurso e, de preferência, antes que eles aconteçam. Né? Na realidade, antes que o erro aconteça. Antes que o erro aconteça, é corrigir antes. Ficar atento a uma licitação, por exemplo, é ver se ela é compatível, se os preços, né, não estão sobre preço, consequentemente, né, evitar que essa licitação ocorra. Então você vai evitar o gasto público. Na realidade, o conselho, a contabilidade sempre gira em torno de números, né? Então a gente está criando esse ambiente para trazer voluntariados, fazer com que voluntariados entrem no sistema e tem um observatório, chama-se uma instituição que chama-se Observatório Social do Brasil, onde realmente agrega todas essas informações de onde é que se escapa dinheiro. Nós não estamos falando de evitar a corrupção, não é combater a corrupção, não é combater. A ideia é controle. É controle antes de acontecer. Então, o observatório, o próprio conselho, o Conselho Federal de Contabilidade e o regional, aqui nós estamos formatando para obter esse observatório municipal, por exemplo. Então vocês estão já preparando estamos mexendo. Agora é uma coisa embrionária, a gente não tem ainda, está preparado. Fábio, agora, órgãos como a Controladoria Geral da União ou a Controladoria Geral do Estado são apontados pelas pessoas que têm a concepção de executar coisas como instâncias que barram, que freiam. Como é que a gente pode conciliar a agenda do controle com a agenda da execução? Que efetivamente a agenda da execução ela dialoga mais com o calendário político, com o tempo da política. O calendário da controladoria, da fiscalização, digamos assim, tem um olhar mais do Estado, da observância, da preservação da figura do Estado. Como é que a gente pode conciliar essas duas coisas? São duas coisas que fazem parte da mesma moeda. A gente vive um momento bastante importante de combate à corrupção, de combate à má gestão, de combate ao desperdício do recurso público.
Isso, em outros lugares do mundo, provocou o mesmo fenômeno que a gente está vivendo aqui, que algumas pessoas chamam de fenômeno da caneta vazia, onde o gestor público responsável por dar execução à política pública acaba ficando, de certa maneira, imobilizado. É um passo pelo qual a gente, obviamente, vai ter que passar para que, no momento seguinte, aquilo que é uma atribuição de Estado dos órgãos de defesa da administração pública, como a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, para falar do plano da União, né, vão ser naturalmente compreendidos e assimilados pelo processo de gestão. A gestão que é feita a partir dos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, por exemplo, são gestões que certamente não serão alcançadas ou não serão alcançáveis, não é, pelo poder repressivo dos órgãos de controle. Porque uma coisa é o seguinte, a atuação dos órgãos de controle ele tem que se dar em uma medida em que o fenômeno da caneta vazia não se concretize, porque o fenômeno da caneta vazia, ele acaba sendo injusto, né? Sem dúvida, porque ele mobiliza, ele deixa de fazer aquilo que a população precisa. E a integração, a concertação entre os órgãos públicos, aqueles de execução, como, por exemplo, a Secretaria de Saúde, com os órgãos de controle, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, não é? Essa integração é uma possibilidade de solucionar esses obstáculos que são próprios desse momento que a gente vive. O Conselho de Contabilidade, essa ideia do Observatório Municipal me parece algo muito pertinente. Você acha que o município tem um ambiente preparado para isso? A prefeita está pressionada para fazer obras. E aí, como é que o Observatório dialoga com isso? O Observatório, existe algumas ferramentas que são colocadas, inclusive para a utilização dos próprios entes, tá, municipais. Os hospitais, os postos de saúde, onde tem o controle tanto de aquisição como a entrada do produto e a saída, a utilização. É um programa que é inclusive gratuito. Ele deve ser usado. Aqui no estado do Acre, nós temos somente um município que, por falta de internet, não está sendo utilizado, que é Marechal Thaumaturgo, tá? É o Horus, o programa é Horus. Ele, na realidade, ele controla todo o sistema de fornecimento de material e para onde vai esse material e o consumo. Então, veja bem, o observatório é justamente isso, é saber se está se fazendo. A título de exemplo que foi dado, inclusive, no evento que nós acabamos de sair, né, onde o Fábio foi o palestrante, aí foi dado bem claro, um determinado município estava comprando uma quantidade de papel higiênico, tá? E produtos de limpeza... Município de Tarauacá, se não me engano. Não foi aqui não, fora, do Paraná. Ao ponto de as compras serem de 22 milhões de reais. É uma coisa absurda de quantidade. E, através do observatório, barrou essa licitação, não deixou que ela acontecesse. Bom, isso é de um desrespeito absurdo com o recurso público, então, né? Mas o observatório está ali para prevenir, não para depois punir. Entendi. Tá? Não é para punir ninguém. Maurício, queria agradecer a sua vinda aqui, a sua participação. Fábio, Claro. Espero que a nossa Controladoria Geral da União aqui possa executar de forma bem bacana esse projeto Abraçando o Controle Social, que eu acho que nós estamos precisando, o pouco recurso que tem que usar bem, né? Exato. E os colegas da Controladoria Geral da União no Estado estão certamente à disposição da sociedade do Acre para que isso se cumpra. Obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo com Manuel Pacífico. Até lá.